Aleluia, aleluia, Aleluia. aleluia, 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 aleluia. Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E, enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Inclinemos a nossa cabeça e no íntimo do coração rezemos, pedindo para o Espírito Santo também pairar sobre nós e dar-nos o discernimento, a compreensão exata do sentido da Escritura que foi proclamada para nós. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, domingo passado celebramos a Epifania e com os magos voltamos nossa vida ao ritmo normal. De domingo atrasado, que foi a festa da Sagrada Família, nós estávamos com Jesus aos 12 anos, na sua última aparição na infância, no templo. 3 dias depois, Maria e José o encontram sentado, escutando e fazendo perguntas aos mestres da lei e doutores. Daquele dia para cá passaram-se 18 anos. Hoje nós estamos com Jesus na sua primeira aparição como adulto. Lá aos 12, a última aparição na infância. E hoje, a primeira aparição pública de Jesus aos 30 anos. Com mais 12, passaram-se 18 anos. E hoje nós celebramos a festa do seu batismo. O batismo de Jesus marca o início de sua missão no mundo. Na verdade, hoje é uma expressão muito bonita, a celebração da entronização de Jesus no mundo, apresentado pelo Divino Pai Eterno
como o Cristo, o Kairos, o Christos. Vamos ao Evangelho. Número 9 do seu folheto, Evangelho de Lucas. Capítulo 3, versículo 15 a 16, 21 a 22. Eu recomendo insistentemente. Nós, ao longo deste ano, vamos ler o Evangelho de Lucas até o final. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no seu quarto, onde você costuma rezar a palavra, e leia e releia muito o Evangelho de Lucas. Sobretudo os 3 capítulos, hoje no capítulo 3, a partir do versículo 15, leia tudo o que aconteceu até aqui para entender e aprofundar no conhecimento, mas mais do que o conhecimento teórico, aprofundar na experiência da fé, mergulhar no mistério da fé. Vamos lá. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Se perguntavam no seu íntimo o quê? Se João não seria o Messias. Significa o quê? Que João está pregando exaustiva e efusivamente a conversão do povo, chamando o povo ao batismo, para o arrependimento, para acolher o Messias que vem. E o povo, escutando João, até vinha batizar, mas uma pulguinha atrás da orelha, no íntimo, cada um escutando João e dizendo, esse camarada deve ser o Messias, ele que não está querendo se apresentar. Sabe o que esse texto sugere para a gente? Aquele povo que podemos ser nós hoje, que escutamos a palavra de Deus, escutamos a pregação, mas no nosso íntimo nós não corrigimos as nossas expectativas. Nós não educamos as nossas expectativas. Se você conversar hoje com padres, com médicos, com psicólogos, você vai descobrir que a maior causa da enfermidade da humanidade nos dias de hoje é o quê? Expectativa frustrada. Acúmulo de expectativas frustradas que vai adoecendo a alma. Em tudo. O que eu esperava da vida, o que eu esperava do marido, o que eu esperava da igreja, o que eu esperava do padre, o que eu esperava dessa mulher, desse marido, desses filhos, o que eu esperava do meu pai, desse governo. Nós somos feridos por expectativas. E não tem coisa mais dolorosa do que pregar para gente que não permite que a palavra de Deus corrija as expectativas. Não tem coisa mais estressante do que tentar ensinar alguém dizendo, corrija a sua expectativa, não vai dar certo o caminho que você quer. O sentimento que você cultiva, que você acha que é o certo, já provou que não é. Não é difícil? Vocês não lidam com isso, não? Então, regra número 1. Escutar João, escutar a pregação da igreja e permitir que, ao ouvir a pregação, que ela entre, mude nossa mentalidade, metanoia, mude nossos sentimentos e ajude a gente a projetar a vida na perspectiva de Deus e não nas expectativas frustradas e, mais grave, nas expectativas feridas. E olha que aqui está falando de expectativa coletiva. O povo perguntava no seu íntimo. Imagina, é uma noção que a psicologia vai chamar mais tarde do inconsciente coletivo.
O povo assimila conteúdos, assimila equívocos, erros, vícios, e no inconsciente coletivo está aquela nódoa, aquela ferrugem, que não muda. João prega e o povo escuta, mas no íntimo, ixi, esse camarada não está querendo dar para nós reconhecer o que na verdade nós queremos. E ele deve ser o Messias. Vamos ver a reação de João? Desculpe. Messias é título dado, usado pelos judeus. Os judeus do tempo de Jesus usavam essa palavra, essa expressão Messias, vinda do ambiente da cultura latina do Império Romano. E quando nos textos aparecem a palavra Messias, eles davam o sentido de um líder nacional e político que viria para resolver os problemas daqui, socioeconômico, cultural, moral, de segurança, saúde, educação, alimento, terra, trabalho, moradia. Os cristãos, quando pegam essa expressão Messias, os cristãos dão um sentido anterior. Vão ao grego, não Messias, mas Christos, ungido, Kairos, o Senhor, que é mais do que ungido. Ele é ungido e porque é ungido, dá um título ainda mais alto, o Senhor. Não para João, mas para aquele que João anuncia. A novidade cristã é a compreensão de quem é Cristo. A novidade cristã é exatamente acolher aquele que recebeu a unção de Deus para nos salvar. Olhe para a cruz. Essa é a diferença da cruz. Eles esperavam um Messias no sentido horizontal do braço da cruz. Um Messias que resolva os problemas daqui. E os cristãos dão a ele um sentido vertical, que une os anseios da terra ao céu, mas traz os anseios do céu para a terra. Entendida a diferença? Cristo abraça a nossa realidade humana, mas para elevá-la, transcendê-la. Vou usar uma expressão bem grosseira, que vocês não se ofendam nos ouvidos mais sofisticados. Daí deriva a expressão espírito de porco. O porco, até anatomicamente, de tanto fuçar, ele tem a anatomia dele assim, e ele enxerga para baixo, e o focinho dele é o sensor com que ele comunica com o mundo, não é? Ele anda farejando sempre para baixo. Nós precisamos vencer esta do focinho só com as coisas daqui. Nós precisamos erguer, aprumar. Homens erectos, erguido, em pé, aprumado para o alto, elevar-nos. Homo erectus. Vamos ver? Então, o povo na expectativa se João não era o Messias. João corrige a expectativa. Versículo 16, leiamos. Por isso, João declarou a todos, brada a igreja. Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Olha lá. Ele vos batizará no Espírito Santo e? No fogo. No fogo. João percebe a expectativa no íntimo. Ninguém levantou e gritou com João, está no íntimo. Mas João percebe o íntimo. E um pregador precisa identificar o que está no íntimo, no anseio coletivo. João declara, se vocês estão achando que eu estou trazendo coisa boa, vocês não têm noção do que virá.
Eu trago vocês às águas. Ele trará a vocês o Espírito e o fogo. São as três forças de purificação na natureza. Os ritos da criação, natural da criação, dos animais, é de lavar-se e purificar-se na água. Também a gente faz a faxina com fogo, quando o lixo é muito, não é? Para eliminar mesmo. E também no vento. O vento é um dos elementos que a natureza se recria. Quando chega mês de agosto, para sacudir e tirar os galhos secos das árvores, as folhas, as sementes que estão grudadas nos galhos das árvores, é aquela ventania até limpar tudo. Hoje, nós precisamos sair dessa igreja passados por esses portais de purificação. A água, o fogo, o sopro que Cristo oferece. Água, sangue derramado, o sopro dos seus lábios entregando o seu Espírito ao Pai para dar-nos a salvação. O fogo dos tormentos dos seus sofrimentos. É Cristo essa porta de purificação. É Ele. João anuncia o querigma. Ele é mais forte do que eu. Sabe que uma das coisas mais equivocadas que nós fazemos em nossa vida espiritual, moral, ética, afetiva, é quando a gente não tem coragem de dizer para o outro: eu não dou conta de satisfazer suas expectativas. Não posso. Não me cabe. Quando a gente gruda em alguém, numa mulher, num homem, num padre, num político, e quer que ele resolva todas as expectativas, a gente tem que criar coragem de dizer: filha, filho, para adolescente é a coisa mais difícil. Eu não posso te satisfazer todas as expectativas. Te amo, estou dando a vida, mas não sou capaz de te dar tudo. Pai, mãe, vô e vó, precisa, de vez em quando, no diálogo com os filhos, com os netos, ter essa humildade de João Batista e dizer: olha, existe alguém mais forte do que eu, que pode te elevar a uma realidade superior à que você está. Não à que você quer, mas à que você está, recebendo o máximo que eu dou conta de te dar, com sofrimento, com desgaste, com luta, e o filho, a filha, o tempo inteiro emburrado e chateado. Isso existe? Insatisfeito. É a hora de levantar o queixo e não deixar o bichinho crescer no espírito de porco, levantar o queixo e dizer: levanta o olho para o alto, não vou ficar olhando, tira o olho do seu umbigo, nós não vamos ficar olhando para o seu umbigo não é o centro do mundo, levanta os olhos para o alto, o queixo para o alto, eleva! Te leva a quem é mais forte do que eu. Na cultura judaica, os judeus são muito rigorosos nas normas bíblicas. Então, se o Orlando, eu faço um negócio com Orlando. Melhor, meu pai ou um irmão meu faz um negócio com Orlando. Morrem ou fogem e não paga a dívida. O Orlando me conhece e tem testemunha de que eu sou irmão do que deve para ele e fugiu. O Orlando tem autoridade para me pegar como escravo dele. Ele judeu, seguidor do Antigo Testamento, e eu judeu, e era permitido, por uma razão dessa, um irmão na fé submeter o outro à escravidão. Mas tem várias regras do nível que pode ter cada tipo de escravo. E o livro Deuteronômio, Êxodo, Números diz assim: o Orlando ele é judeu, me pega como escravo, membro da comunidade judaica, mas diz assim: algumas coisas você não submeta a um que é irmão teu na fé. Uma delas é: não exija que o Antônio desamarre as correias das sandálias dos seus pés.
porque era um rito de muita humilhação. É pôr um irmão em contato com a poeira dos caminhos pelos quais eu percorri, pelas coisas erradas onde eu pisei. Olha que estranho, no meio de uma compreensão que parece equivocada, irmão ter irmão na fé escravo, mas uma regra ética, né? Tão elevada, dizer, não submeta o que professa a fé como você a uma humilhação. Assim, João diz, se eu que tenho toda a dívida do mundo com ele que virá, eu não tenho dignidade nem para desamarrar a sandália dos pés dele. Quer dizer, eu não sou digno nem de ser tratado como um pagão por ele. Olha o nível. Vocês estão querendo que eu seja o Messias? Eu não vou assumir o lugar de Messias na sua vida. Pai, mãe, esposa e esposo, padre, vó, ter coragem de dizer, eu não vou ocupar o lugar do Messias na sua vida. Eu não posso te dar tudo que você quer. Mas eu posso te levar àquele que, corrigindo as suas expectativas, te fará ter e cultivar expectativas de realidades superiores às suas. Eu já disse isso muitas vezes na pregação, mas sempre me vem uma frase tão bonita do São João Paulo II. O Papa João Paulo II, nos anos 90, escreveu um texto bravo com os bispos e padres no mundo afora. Quando os padres começaram a imitar a pregação dos protestantes, dizendo, vem, dê o dízimo, dê a oferta, você vai realizar seus sonhos, conquistar seus projetos, Deus vai te abençoar, vai te prosperar, do jeito que você sonha, vai realizar. O Papa Bento escreveu um texto assim, dizendo, olha, tomem cuidado, vocês estão colocando a causa da salvação em segundo plano, e estão colocando os desejos das pessoas no plano principal da fé. E ele diz uma frase bombástica. Ele diz assim, a igreja não é o lugar onde as pessoas vêm realizar e satisfazer desejos. A igreja é o lugar onde se educa os desejos. Tem diferença? Tem? Não, meu benzinho, eu sei qual é o seu desejo, mas não vamos satisfazer, nós não vamos ficar por conta dos seus desejos. Nós vamos criar métodos e mecanismos para educá-los. Cristianizar os seus desejos. Porque tem desejos que não tem nada de cristão. Às vezes eu acompanho casamentos ou ajuntamentos em que a minha responsabilidade é dizer, olha, o que você quer dessa mulher, o que você quer desse homem, não tem cabimento. Libera ele, libera ela. Tem cabimento. Você quer que ele cumpra, que ela cumpra um papel de Messias e ele não se propõe a isso. Por favor. Virá alguém. Eu levo vocês à água. Ele é mais forte do que eu. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Estenda sua mão para a cruz e diga, ele é mais forte do que eu. Ele é mais forte do que eu. Mais forte que João Batista. Mais forte que meu pai e minha mãe. Mais forte que meus afetos. Mais forte que meus desejos. Ele me eleva ao céu. Ele me salva de mim mesmo. Ele é o Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Pode dar uma salva de palmas. Mais forte. Tem um texto lindo que chama Oração, que a Maria Bethânia declama, que termina a oração dizendo a Deus, livrai-me de mim. Às vezes a gente precisa pedir isso a Deus, livrai-me de mim.
Livrai-me da escravidão que eu tenho de alguns desejos, alguns afetos, algumas fantasias, alguns delírios. Livrai-me de mim, Senhor. Vamos lá. O fogo, desculpe. Só a partir da ressurreição, da luz da ressurreição, só a partir do Espírito Santo em Pentecostes, as línguas de fogo, a comunidade cristã e nós daremos conta de entender o mistério sobre quem é Cristo. Vamos ver? Versículo 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. Espera lá. O texto aqui não falou, porque diz antes e diz depois. Eles estão nas margens do rio Jordão. João, lá nas margens do rio Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. O povo escutando a pregação de João e o rito de purificação que João fazia, e o povo não corrigia as expectativas. Queria que ele fosse o Messias. Um líder terreno e político que resolvesse as questões daqui, dos desejos para as coisas daqui. E João fala, vamos elevar para o alto. De repente, entra na fila para ser batizado o próprio Cristo, o Messias. Para o povo educado na espiritualidade das expectativas do judaísmo, os livros da literatura apocalíptica do Antigo Testamento descrevem a vinda do Messias como uma coisa, uma intervenção extraordinária. E o povo do Antigo Testamento não tinha compreensão de reino de Deus, de céu, de salvação, de eternidade, como nós temos a graça de compreender hoje. Eles entendiam o reino de Israel, um reino político, econômico, cultural, um país aqui, uma sociedade abençoada aqui. Foi difícil demais fazer esse povo levantar. E as descrições que tem no Antigo Testamento das esperanças, de como é que o Messias viria, está muito naquela perspectiva do que aconteceu com Elias, o último grande profeta, que de tão firme, bravo e vigoroso, foi arrebatado aos céus numa carruagem de fogo, de ouro. Esperavam que quando o Messias viesse, primeiro desceria Elias nessa carruagem e o trono de ouro com uma corte celeste de exército poderoso de anjos para uma intervenção, para a montagem de um reino aqui. João Batista está falando da vinda do Messias e de repente, pelo amor de Deus, João entra na fila o próprio Messias para ser batizado. Que fiasco, João. A gente está esperando uma intervenção espalhafatosa, carnavalesca, gloriosa. A gente imagina aqui, passados mais de 300 anos da cultura grega, com toda a pompa dos teatros gregos, do espetáculo, aquela coisa suntuosa, o Império Romano, com as marchas triunfais, gloriosas de guerra, não é? As solenes entradas dos reis e dos imperadores na história. E agora esse tal desse Messias vem na forma de um humano peregrino de Nazaré, que vai a Jerusalém, às fontes do Rio Jordão. Tenha dó, João. Nós queremos um trem muito maior do que esse, João. Irmão, se você não corrigir sua expectativa, você vai sair daqui querendo que os Joãozinhos e as Joãozinhas da sua vida resolvam como Messias sua vida, e não vai resolver. Está claro? Está claro?
eleva o olhar. Eleva. Jesus também recebeu o batismo. Gesto que um judeu piedoso e simples se submete a um rito de purificação. Jesus também entra nas águas do Rio Jordão, para que ele mesmo seja apresentado como o rio de água viva, que brotará do lado traspassado dele, pela lança pregado na cruz. No rio, ele é mostrado como fonte. Dos mais antigos aí, que quiserem percorrer a literatura sobre esse rio, tem um texto belíssimo do Guimarães Rosa, é um conto curtinho, Primeiras Histórias do Guimarães Rosa, que chama A Terceira Margem do Rio. É um texto sofrido, que é a história de um filho que vê o pai construir uma barca e entrar na barca, e o pai passar a vida no barco, envelhecendo e procurando a terceira margem do rio. Que é metáfora da busca humana para de que lado estão as soluções para a minha vida, desse lado do rio ou do lado de lá do rio. Não tem uma terceira possibilidade. É um texto sofrido, na minha juventude, mexeu muito comigo, porque é muito forte a expressão dessa angústia humana querendo uma terceira alternativa, uma terceira margem. Olhe para a cruz. Jesus inicia a sua vida pública nas águas do Rio Jordão e termina a sua vida pública também nas margens do rio dos sofrimentos da humanidade. À sua direita, um ladrão pregado na cruz, à sua esquerda, um outro pregado na cruz. Das águas do Jordão para as águas do Calvário, do sofrimento, da lágrima, do suor, do sangue. Para que, ao morrer e ser ressuscitado, ele mesmo se mostrasse, como vai ser apresentado agora a nós, como o rio das delícias, dizia Santa Teresinha. Vamos ler? E enquanto rezava, o céu se abriu. Ele foi batizado e enquanto rezava, enquanto rezava, o céu se abriu. Se você quer que o céu se abra para você, faça o quê? Reze. Tá bom? Reze. Tá ruim? Reze. Tá com vontade de rezar? Reze. Não tá com vontade nenhuma de rezar? Reze. Porque o céu se abre para quem se põe em oração. Amém. Amém. Não se esqueça, os judeus, os rabinos, pregadores das sinagogas do tempo de Jesus, tem muitos textos antigos assim. Quando um jovem chegava num mais velho para dizer que o mundo estava triste demais, sem expectativa, sem futuro, sem presente que valesse a pena, diz que os antigos do tempo de Jesus levantava timidamente o olhar para o céu e dizia: o céu se fechou. Desde a destruição do templo em 587 a.C., pelos babilônios, surgiu essa expressão: o céu se fechou. Deus não fala mais com a gente. Nós não somos mais o povo querido de Deus. Agora, quando Jesus entra nas águas do Jordão, sai e põe-se em oração, o céu se abriu. Deus voltou a falar com a gente. O diálogo se estabelece de novo de Deus conosco, o Emanuel. O céu se abriu. E não só, leia. E enquanto rezava, o céu se abriu. Leia, igreja. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. Forma visível. A imagem
usada da pomba não é para dizer que o Espírito Santo é um passarinho. Nós não prestamos culto a animais, mas em forma visível como pomba. É uma representação para facilitar a comunicação. Mas é espírito. O Espírito Santo é espírito puro, bruto, não tem forma material, como o Pai. Mas o que nos interessa aqui é: o Espírito desceu sobre ele. Abre o céu. O Espírito Santo desceu, pousou sobre ele. E o céu reage. Vamos ver o céu reagir? E do céu veio uma voz brada: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. O Evangelho de Mateus e Marcos diz: Este é meu filho amado, escutai-o. No Monte da Transfiguração, daqui um pouco, no segundo domingo da Quaresma, nós vamos ver de novo ele na Montanha da Transfiguração. O céu desce, não é? Moisés e Elias falando com ele, e a voz que vem da nuvem: Este é meu filho amado, escutai-o. Então, Deus abre o céu, volta a falar com a humanidade para apresentar Jesus como filho amado e para dizer: as expectativas que você tem com João não dá conta. Esse é meu filho amado. As expectativas que você tem do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, as expectativas que você tem, que você está sempre insatisfeito, vazio, machucado, ferido, brigando, azedo, amaldiçoando, gemendo, resmungando, lamentando, essas expectativas, este é o tu que eu apresento. Tu és o meu filho amado. É ele. Vá no leito das curvas desse rio, percorra os caminhos dele, escute sua voz, acolha seus gestos, receba dele o dom da sua entrega na cruz, que ele será o rio que matará a sua sede, que nem o Jordão é capaz de te matar. Dê uma salva de palmas para esse rio de água viva, que é Cristo. Hoje, quando você receber a Eucaristia, quando você comungar, não só hoje, mas sempre, não fica pedindo trem demais para Jesus, não. Sempre que você receber a Eucaristia, volta para o banco, senta, ajoelha, põe a mão no coração e fica assim declarando esse amor a Jesus. Tu és o meu amado. Tu és, só tu és o meu amado, o meu amor. Repita isso para você. Repita até que essa expressão tome forma e sentido divino na sua vida. Você, sem perceber, vai descobrir que você vai estar num fluxo de uma água viva correndo para o eterno. Correndo para as coisas eternas e não fadigado, ferido na expectativa frustrada das coisas daqui. Amém? Amém. De verdade. Mude sua forma de dialogar com Ele. Pare de ficar pedindo e acolha-o como o presente que o Pai Eterno te dá nas águas do Jordão, nas águas do seu batismo, no alimento da Eucaristia, no seu corpo e sangue, na palavra. Acolha-o como o grande dom que o Divino Pai Eterno te dá. Tu és o Filho amado do Pai, o presente maior que o Pai me deu, meu Senhor, meu Salvador, meu Cristo, meu amor, amor de minha vida, de minha alma. Como nós perdemos essa queda de braço para o mundo?
Às vezes eu vejo o povo na igreja rezando numa palidez, sem cor, sem vida. Eu vivo repetindo isso. Daqui um pouco tem um monte de gente maldizendo o carnaval. Por que aquela alegria que nós condenamos do carnaval, a gente vem para a missa e é um povo pálido e triste, sem alegria? Tem domingo à noite que eu vou ver os gols da rodada do fim de semana e eu vejo os estádios, eu vejo o povo sofrendo, beijando a camisa do time e rezo ao Senhor, às vezes chorando, de emoção com o jogo e de tristeza, dizendo: Senhor, dá para as nossas igrejas uma torcida que ame Jesus como seu Filho amado assim. Dá para nós essa paixão inflamada que os estádios não perderam, que as pistas do samba não perderam, que as arenas das bandas de sertanejo e de tudo quanto é tipo de canção não perderam, mas que nós perdemos na fé, porque perdemos a capacidade, primeiro, de acolher o amado, segundo, de permitir que ele transforme nossa vida numa vida de gente amada, porque é isso que ele veio fazer, transformar nossa vida, não na vida de gente que consegue realizar as expectativas, mas transformar nossa vida na vida de gente que experimenta a graça de ser amada, amado. Quando você experimenta a graça de ser amada, amada por Deus, um monte de expectativa que te faz sofrer para de ser importante para a sua vida. Você começa a ter uma consolação tão forte. Eu estou tendo a graça de envelhecer, de vez em quando eu estou sozinho, assim, muitas vezes na solidão, eu começo a chorar de alegria, de consolação, de louvor e proclamar com louvor: obrigado, Senhor, por ser a fonte, a causa última que o Pai projetou o Senhor vir me salvar, vir devolver a mim, a nós, a graça de passar pelas águas do seu sangue, da sua morte, da sua ressurreição, poder levantar os olhos para os céus, não como porco que fuça tudo no chão, mas homens e mulheres do eterno, e dizer a Deus: Pai, santificado seja o nome do Senhor, venha o seu reino, seja feita a vossa vontade na terra, no céu, tome conta. A minha vontade não manda mais em mim, tome conta a sua vontade. Irmã, irmão, repito, com dor, nós precisamos recuperar esse fogo do amor, esse fogo do Espírito, essa fonte que lava, que purifica, esse fogo que clareia, que ilumina, é Ele. Olha só. Em ti ponho meu bem-querer. O que o divino Pai Eterno fala de Jesus, tu és meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer, você pode ouvir de Jesus na cruz também. Você é filha, filho amado, em você eu ponho o meu bem-querer, em você eu derramo o meu sangue para te purificar. Em você e para você eu me transformo num rio de vida eterna para te salvar. Amém. Nós vamos proceder agora no rito de renovação das promessas do nosso batismo. Você já passou por essas águas, não do Jordão, mas você passou pela água que é Cristo, a fonte que é Cristo no seu batismo, na sua crisma. Vamos nos preparar para abençoar a água e para receber um banho, renovando as promessas do nosso batismo. Incline a sua cabeça, peça ao Senhor para renovar no seu coração esse amor.
esse fogo. Peça ao Senhor para restaurar em você um coração que seja uma fonte de amor. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Irmãos e irmãs em Cristo, invoquemos o Senhor nosso Deus para que se digne abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo. De pé, que o Senhor se digne renovar-nos para que permaneçamos fiéis ao Espírito Santo que recebemos em nosso batismo. Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que pela água, fonte de vida e princípio de purificação, as nossas almas fossem purificadas e recebessem o prêmio da vida eterna. Abençoai esta água para que nos proteja neste dia que vos é consagrado, e renovai em nós a fonte viva de vossa graça, a fim de que nos livre de todos os males e possamos nos aproximar de vós com o coração puro e receber a vossa salvação por Cristo nosso Senhor.